Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos já aqui conosco presente, todos os demais irmãos que estão aí entrando para nos acompanhar nesse momento de estudo bíblico doutrinário. Hoje, quarta-feira, 26 de agosto, nas quartas-feiras nós temos sempre os estudos bíblicos doutrinários nas congregações de Betânia e Coqueiros. E ainda não estamos nos reunindo de forma presencial, então nós continuamos fazendo a nossa transmissão aqui via online, né? Nós vamos ouvir um hino, nós vamos louvar a Deus nesse momento, entoando o hino de número 153 do nosso hinário, que tem como título Amparo Divino. Você aí que quiser acompanhar na sua casa, né? A letra, né, deste hino de número 153, que tem como título Amparo Divino. Seja o nosso Deus por esta oportunidade de louvor e adoração ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero mandar aqui um abraço para os nossos irmãos que estão deixando aí o seu alô. Nossa irmã Dalva, lá da congregação Coqueiros, nossa irmã Jacira, lá de Três Poços, nosso irmão Marco Antônio Moura Marcondes, o mais novo membro da nossa segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda. Louvado seja Deus também, apresentou a sua filhinha para o batismo domingo. Louvado seja Deus. Ângelo, não posso esquecer do Samuel, né, Samuel? Samuel está junto com o papai, a mamãe, o Davi, todo mundo aí reunido, acompanhando a nossa transmissão do estudo bíblico. Nossa irmã Priscila Pereira Costa, Deus abençoe a sua vida. Nossa irmã Cecília Basto Nunes, irmão Sérgio Coutinho, presbítero Josias Cessa, um abraço a todos e os demais, né, que não deixaram aqui o seu alô, mas que
estão presentes conosco aqui. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, a sua casa e a sua família. Nós vamos hoje meditar no texto de Mateus capítulo 13. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 23. Só que antes nós vamos orar, né? Vamos pedir a direção de Deus, vamos falar com Deus, vamos pedir a orientação e capacitação do Espírito Santo de Deus para o nosso momento de estudo bíblico na Palavra de Deus. E aí você já pode ir preparando aí a sua Bíblia. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a parábola do semeador, mas diretamente voltado aí para o versículo 23 do capítulo 13 de Mateus. Um abraço aí para nossa irmã Elícia Tardem, lá de Alto Jequitibá, nossa irmã Lúcia Amaral Lobato, aqui da Congregação Coqueiros. Estou vendo aqui a nossa irmã Sônia, né? Azevedo. Estou vendo aqui a nossa irmã... Não, é porque eu com óculos de perto eu tenho dificuldade de ver os ícones, eles ficam muito pequenininhos para mim. Mas vamos orar, vamos falar com Deus. Pai Santo, nós queremos colocar diante do Teu altar a vida de cada irmão que está aqui presente conosco. Pedimos a Tua bênção sobre a vida da nossa igreja, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, sobre a vida dos irmãos da nossa congregação de Coqueiro, Betânia, congregação de Santa Cruz, congregação Ágape, lá em Santa Isabel, e também por todos os irmãos da sede aqui no Retiro, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Também as demais igrejas do nosso Presbitério de Volta Redonda, também para o nosso Sino do Sul Fluminense. E abençoando assim, ó Deus, cada irmão, cada irmã que tem congregado, que tem acompanhado essa transmissão, seja agora de forma online, nesta live, mas também aqueles que estarão depois ouvindo essa meditação, aonde ela chegar, tanto aqui no Facebook, quanto no canal do YouTube, que seja canal de bênção, seja meio de graça, porque é a Tua palavra, é momento de oração, é momento de comunhão, mesmo que nós estejamos nos reunindo de forma presencial. Mas é um meio que o Senhor estabeleceu nesses dias dessa pandemia, para que tivéssemos, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, orando, cantando louvores, lendo a Tua palavra e meditando na Tua palavra. Assim nós queremos pedir também a direção, orientação, capacitação do Teu Santo Espírito para esse momento, pedindo a Deus pelo nosso país, pedindo a Deus pelos nossos estados, pelos nossos municípios, pelos governos nessas três escalas, ó Deus, de governo, também pelo governo legislativo, executivo, judiciário, e pedindo também, ó Deus, que o Senhor esteja nos livrando dessa pandemia, nos abençoando nos cultos que estamos tendo já de forma presencial, tanto para os irmãos acima de 60 anos que já estão podendo participar dos cultos presenciais, que é um momento específico para a idade deles, mas também os demais momentos de culto que temos aos domingos, ó Deus, tanto quanto o Senhor tem nos abençoado, nos agraciado, como foi no último domingo, ministração da Santa Ceia, participação da comunhão, a igreja comemorando 61 anos de história, a Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, a segunda igreja, 61 anos de organização, e assim a graça, a misericórdia, o amor, o perdão do Senhor caminhando conosco na pessoa e obra de Cristo Jesus, na presença do Espírito Santo que vem nos dirigindo, nos orientando na Tua palavra. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Também esse mês de agosto, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil comemorando 161 anos de história. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós, é o que nós te pedimos. Agradecidos oramos, o fazemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Silene, grande abraço, Silene, temos orado pelo seu esposo, né? Rondinelli Carvalho, Deus abençoe, meu amigo, meu irmão. Também a nossa irmã Sônia Maria, Deus esteja abençoando a vida de vocês. Como eu disse aqui, hoje nós vamos meditar, nosso estudo vai estar baseado no verso 23 do capítulo 13 de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo relata o evangelista Mateus, capítulo de número 13, verso 23, que nos diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Verso 23 do capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30
por um. Vamos entender um pouco do contexto da parábola do semeador? E esse contexto nada mais é do que a própria parábola que Jesus conta. Jesus se assentou e aí os seus discípulos, chegando diante dele, ele os ensinou. Jesus ensinou muitas parábolas, né, em seus sermões, como a parábola do semeador. E ele diz assim: um lavrador saiu a semear. Enquanto espalhava a semente pelo solo, uma parte dela caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. A outra parte caiu em solo cheio de pedras, onde a terra era pouca, profunda. As plantas até brotaram, muito depressa no solo raso, mas o sol quente logo queimou as plantas e elas murcharam e morreram, porque tinham pouca raízes não tão profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas novas. Mas outra parte caiu em solo bom e deram uma colheita que era 30, 60 e até mesmo 100 vezes aquilo que ele tinha plantado. Agora, Jesus, depois, num certo momento, em particular, os seus discípulos pediram uma explicação do que significava a parábola do semeador. E agora, esta é a explicação da parábola do semeador, onde o lavrador plantou a semente. Aí Jesus diz: o caminho, onde algumas sementes caíram, representa o coração de uma pessoa que ouve as boas novas do reino e não entende, porque o maligno vem e arranca as sementes do coração dela. O solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouviu a mensagem e que recebeu como verdade, e recebeu também com alegria. Porém, ele não tinha muita profundidade em sua vida, e ao cair as sementes, né, elas não lançaram raízes profundas, porque quando vem a dificuldade ou começa a perseguição por causa da fé, ele abandona essa verdade. E o terreno coberto de espinhos representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra da verdade e ele não produz fruto. Por fim, o terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem da verdade e a entende e dá uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes o que foi plantado. Então, a semente que caiu em boa terra. Esse é o tema que nós queremos pensar com os irmãos nessa noite. A semente que caiu em boa terra. A semente é a palavra. Jesus deixou bem claro, né? A palavra de Deus é a semente. E um dia ela alcançou os nossos corações. É o caso do que ouve a palavra. Então, a primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos é que a palavra ela precisa ser ouvida. Mas além de ser ouvida, ela precisa ser entendida, ela precisa ser compreendida, porque senão ela não vai frutificar, ela não vai produzir, ela não vai dar uma colheita farta. E o caso é do que ouve a palavra. Não ouve uma ideia, uma filosofia, uma tese humana, uma realidade que não tem profundidade ou que não tenha vínculo com Deus. É a palavra. Então, é o caso do que ouve a palavra. A palavra é o verbo é Cristo. A revelação vem de Deus. Deus estabeleceu um meio de graça para que todos quantos viessem a conhecer a salvação em Cristo Jesus, a conhecesse por intermédio da palavra. No entanto, a gente percebe que, olha que fator mais interessante, Jesus, um dos seus pontos mais importantes do seu ministério terreno foi ensinar. Ele ensinou através de palavras. E entre as suas palavras de ensino, ele explicou e contou parábolas, como é o caso da parábola do semeador. E é o caso daquele, então, que entende, que compreende a palavra. Nós tivemos a oportunidade de ouvir a palavra, mas também nos foi dado pela graça, pela misericórdia e, acima de tudo, pela ação do Espírito Santo, o mesmo que revela a palavra, o mesmo poder revelador da palavra, nos abriu o coração para entender a palavra, nos abriu a mente para compreender a palavra,
para compreender o sentido da revelação escrita de Deus, que é o Verbo. E o Verbo se fez carne e é Jesus. É o caso, então, daquele que, ouvindo a palavra, entendendo e compreendendo a palavra, ele não apenas vai ser uma nova criatura, ele não apenas vai, essa palavra vai frutificar no seu coração para fazer dele uma nova vida, de uma nova criatura, um novo ser. Ele não apenas vai ser lavado e remido no sangue de Jesus, mas há um compromisso, há uma responsabilidade, há um chamado, há uma tarefa, há uma empreitada, um serviço que foi dado ao cristão. Aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus também recebeu a oportunidade, vamos chamar assim, o privilégio de ser testemunha de Cristo, pregador, anunciador, ser canal de bênção para aqueles que estão caminhando a passos largos para a perdição na vida de pecado. Portanto, aquele que ouve a palavra, entende, compreende a palavra, é o caso daquele que frutifica, ele produz, ele dá uma colheita farta na palavra. Agora, há um detalhe interessante que eu quero pensar com os irmãos, que é o seguinte. Ainda que você tenha ouvido a palavra, através do Espírito Santo de Deus que revela a verdade do Evangelho em Cristo, ainda que você tenha entendido essa palavra e compreendido essa palavra, você não pode deixar de dar fruto. O compromisso, a responsabilidade, o chamado de Jesus Cristo não foi apenas para que sejamos salvos, mas é para que vá e deis fruto. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ide, fazei discípulos de todos os povos, em todos os tempos e épocas, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus diz, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, ainda que tudo isso aconteça, há um detalhe muito interessante nesta conclusão da parábola do semeador. É que a semente que cai em boa terra, em alguns casos ela produz a 30, em alguns casos ela produz a 60, em outros casos elas produzem a 100 por um. Isso então nos leva a pensar o seguinte: Jesus, ele em vários momentos dos seus ensinos, por exemplo, falando também por parábolas, ele contou a parábola dos talentos, lembra? E ele disse que certo homem saiu da sua região e deixou valores com os seus servos, e para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos, e para outro ele deu 1 talento. E o resultado de quando aquele homem volta, ele chama os seus servos para prestar conta, o que tinha 5 talentos, ou o que recebeu 5 talentos, disse assim, olha, os 5 talentos que o Senhor me deu, com eles eu angariei mais 5. E entregou os talentos ao seu senhor. O que recebeu 2, ele trouxe também os 2 talentos, e disse, olha, os 2 talentos que o Senhor me deixou, eu angariei e ganhei mais 2. Está aqui o que era do Senhor, entregou para ele, então, os 4 talentos. E o que recebeu um só talento, ele disse, olha, eu não produzi nenhum talento. Eu guardei ele, nem perdi, mas também não produzi. E a gente sabe qual foi o resultado dessa parábola, que aquele que não produziu nada, né, que guardou, que escondeu o talento, Jesus fez a severa advertência nessa parábola e disse que foi tirado o talento dele e dado àquele que tinha 5 e produziu mais 5. Então, queridos, perceba que a questão numérica nos leva a perceber o seguinte: na parábola do semeador, Jesus está dizendo claramente que há pessoas que têm mais capacidade do que a outra, não são melhores, não são super cristãos, não, com isso também não são, vamos dizer assim, superiores aos outros, mas para cada um Deus tem uma tarefa, cada um está predestinado a fazer um trabalho, e para cada um há uma predeterminação de Deus para o tipo de trabalho que eles vão fazer. Por exemplo, a gente está aqui fazendo uma transmissão, eu estou aqui fazendo uma transmissão, você está me ouvindo, eu estou falando, estamos aqui baseados na palavra. Mas essa transmissão ela não chega com a mesma porcentagem de visão do que se fosse uma transmissão, por exemplo, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Por quê? Porque ele tem uma capacidade muito maior, ele tem uma eloquência muito maior. A ele foi dado um conhecimento, uma sabedoria, que ele tem conseguido, através das suas preleções, chegar a muitos lugares que eu não chegarei. Mas isso não faz dele melhor e nem de mim pior.
né? Eu estou aqui falando da Bíblia, estou aqui fazendo um estudo breve com os irmãos. Nosso estudo sempre a gente dura aqui 30 minutos, né? A gente está baseado na Bíblia, estamos falando verdades bíblicas, mas a minha meditação que nunca vai chegar na porcentagem, na proporção de uma meditação bíblica do Dr. Augusto Nicodemos, por exemplo, e de outros doutores aí da Bíblia. Por quê? Porque a eles foi dada a capacidade e eles são pessoas que nos orientam, que têm capacidade. É como você vê, por exemplo, na história do Novo Testamento, a história de Paulo. Jesus teve 12 discípulos, entre eles a gente sabe que teve aqueles que se destacaram. É até um detalhe interessante, por exemplo, Jesus, entre centenas de pessoas que o seguiram, a gente vai fazer um cálculo mais ou menos assim. Você pega lá em 1 Coríntios 15, Paulo diz que Jesus, após ressuscitado, ele apareceu primeiro a Pedro, depois apareceu aos 12 e depois apareceu a mais de 500. Quando você vem para Atos, você vai perceber que quando o colégio de apostolado, reunido com os demais irmãos, elegem Matias para ocupar o lugar de Judas, que tinha traído Jesus, aquele colégio ali era composto por aproximadamente 120 pessoas. Era o grupo que desceu sobre eles o poder do Espírito Santo no Pentecostes. Entre os 12 que Jesus escolheu, que havia centenas de seguidores, porque ali aquele grupo de mais aproximadamente 120, eram os seguidores de mais perto de Jesus. Mas você vê que Paulo vai dizer que mais de 500 o viram ressuscitado. Jesus, entre essa multidão de centenas de pessoas que o seguiam, ele escolheu 12, que foram chamados discípulos e depois de terem recebido autoridade e poder, né, foram chamados de apóstolos. Entre esses 12 apóstolos, Jesus tinha 3 que eram mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João. Pedro foi quem pregou primeiro em Jerusalém, depois ele esteve em Samaria e pregou e anunciou e confirmou o Evangelho, e o Espírito Santo manifestou primeiro em Jerusalém, depois em Samaria e depois na casa de um não judeu, que era Cornélio. Você vai ver que Tiago foi o primeiro dos 12 que foi martirizado. E você vê João, que escreveu o Evangelho de João, escreveu as cartas pastorais de João e foi quem teve a última revelação que fechou o cano, que é o Apocalipse. Então, o que eu quero passar para os irmãos, o que eu quero pensar com os irmãos é que aquele que produziu 30, ele produziu 30 por 1 na palavra. Aquele que produziu 60, ele produziu 60 por 1 na palavra. Aquele que produz 100, ele produziu e produz 100 por 1 na palavra. E isso nos leva então a pensar que para cada um Deus tem um propósito. Para cada um Deus tem algo pré-determinado, predestinado. Porque quando a gente fala de predestinado, nós não estamos falando apenas predestinação para a salvação. Por exemplo, Jesus veio ao mundo predestinado para a cruz. Ele veio predestinado a morrer numa cruz. E cada um nesse mundo nasceu predestinado para uma coisa. Por exemplo, tem muitas pessoas que não são cristãos, nunca vão ser cristãos, mas já vieram a esse mundo predestinados a ser o que são. Se não acreditássemos assim, a palavra de Deus em Romanos capítulo 9 é mentirosa. Como a palavra de Deus é verdadeira, a Bíblia diz que Deus instituiu o Faraó para ser Faraó e para fazer tudo que o Faraó fez e tudo que ele teve do seu coração endurecido lá quando o povo de Israel estava como escravo no Egito e Faraó não permitiu que eles saíssem. Então, a Bíblia diz que Deus predestinou o Faraó para ser o Faraó, assim como qualquer pessoa nesse mundo está predeterminado por Deus para ser o que é. Lógico, a salvação está sendo oferecida para todos, mas existem muitos que estão até mesmo caminhando, né? Como a Bíblia diz, que Deus fez até o perverso para o dia da iniquidade. Então, voltando aqui para a gente concluir. Na vida cristã, na vida da igreja, como cristão, você que foi lavado e remido no sangue de Jesus, se você produz a 100 por 1 na palavra, isso não te dá direito de se orgulhar disso. É o que Deus determinou, predestinou para a sua vida. Você apenas é um abençoado. Você é muito agraciado, mas é muita responsabilidade que foi colocada sobre os seus ombros, porque a palavra de Deus diz que aquele que muito foi dado, muito será cobrado. E aquele que produz a 60 por 1 na palavra, ele não é menos do que o que produz 100 e nem é mais do que produz 30. É um momento. Talvez seja um momento, seja a realidade. Por exemplo, Pedro, num sermão profético em Jerusalém,
ali houve quase 3.000 batizados, 3.000 convertidos. Nós temos, por exemplo, pessoas bem próximas de nós, como o avivalista e evangelista Billy Graham, que faleceu agora há pouco tempo. Foi um dos homens que levou centenas de milhares de pessoas a Cristo. Então tem gente que produz a 100 por 1, tem gente que produz a 60 por 1, tem gente que produz a 30 por 1. Isso não faz com que a pessoa tenha menos mérito ou mais mérito, que ele seja melhor ou pior. Diante de Cristo somos todos iguais. É como você vê na vida da igreja, por exemplo, tem pessoas que nunca na igreja exerceram um cargo, mas se você for procurar saber a fundo, aquela igreja é sustentada pela vida de oração daquele irmão. Tem pessoas que talvez nunca fez uma oração pública, mas quando você vai descobrir, a igreja que tem muitos bens, que tem muita prosperidade, que pode fazer muita obra missionária, muito investimento evangelístico, talvez aquele irmão que nunca fez uma oração pública na igreja, ele é o maior sustento financeiro da igreja. Porque na Bíblia, o próprio apóstolo Paulo escrevendo, e no Novo Testamento, nas cartas, está muito repleto disso. Jesus mesmo mostrou, ele tinha centenas de pessoas ao seu redor, ele escolheu 12 apóstolos. Um deles ainda o traiu. Então a realidade é, cada um foi escolhido, foi eleito, foi predestinado por Deus para dar os frutos concernente àquilo que Deus estabeleceu. E isso, como eu falei, depende da época, depende do momento, depende da circunstância, depende do propósito de Deus acima de tudo. Porque às vezes tem gente que vai trabalhar uma vida toda e você vai dizer, fulano nunca deu um fruto. Você não sabe. Porque talvez uma palavra, talvez uma atitude, um testemunho, talvez você nunca falou para uma pessoa de Jesus, mas a pessoa viu Jesus em você. Talvez ela não esteja mais perto de você, talvez ela esteja longe, mas tudo que você viveu, tudo que você falou, tudo que você compartilhou com ela do Evangelho, está guardado no coração dele. Então você não sabe o tempo que vai dar o fruto, quando que vai dar o fruto e qual o coração que vai ser esse fruto que Deus vai trabalhar. Uma mensagem, por exemplo, estou fazendo aqui uma transmissão. Eu não sei onde que chega essa transmissão, eu não sei quantas pessoas. Eu faço a transmissão, porque nós estamos aqui ao vivo, né? Essa transmissão fica aqui gravada no YouTube. Depois ela vai talvez para o canal da Segunda Igreja, eu passo para o meu canal do YouTube, para poder ficar lá à disposição, é para abençoar. Então a gente não sabe quantas pessoas, aonde essa mensagem vai chegar. Um texto bíblico, né? Os irmãos aí que têm recebido, que tem meu contato, sempre pode entrar aqui no Face, todo dia a gente coloca uma meditação, alguns textos bíblicos, né? Algumas reflexões, e aí a gente vê que são várias pessoas que visualizam. Qual o propósito disso? Dar frutos, produzir a 100, a 30, a 60 por 1 na palavra, porque é a palavra que está sendo pregada. Eu estou dizendo aqui, usando esse exemplo do que nós estamos vivendo hoje. Talvez se a gente estivesse, por exemplo, numa congregação, hoje eu estaria ou no Coqueiro ou na Betânia, nosso grupo de estudo bíblico sempre é composto lá de 10, 12 pessoas. Né? Nós estamos aqui agora com 16 pessoas assistindo. E às vezes depois essa transmissão vai chegar a mais algumas dezenas de pessoas. Então Deus permitiu esse tempo para que as nossas palavras, né, a meditação, a Bíblia, chegasse a mais pessoas. Seria esse o propósito de Deus? Amém, se assim for. Mas a questão é, para concluir então, para finalizar, prega a palavra, insta, seja oportuno ou não, seja em tempos de pandemia, seja em tempos de crise, seja em qualquer circunstância, fale de Jesus, prega a palavra, faça como semeador, saia a semear. Vai ter algumas sementes que vão cair à beira do caminho. Bem, a questão é o seguinte, se a semente vai germinar ou produzir ou não, isso aí não é com você, o seu papel é semear. A semente que vai cair no terreno rochoso, se não vai crescer, se não vai suportar o calor, isso não é com você. O que você tem que fazer é plantar, é semear. Tá certo que toda semente, toda planta precisa ser cuidada até no prazo da colheita. Há um cuidado que precisa ser feito. Mas os fatores naturais, os fatores pelos quais Deus estabeleceu, a gente não tem como ir contra. Tem a semente que vai cair no meio do espinho, ela até cresce. Você já parou para pensar que a semente do espinho, a palavra de Deus diz que ela não morre? Ela só diz que não produz fruto. O espinho abafou ela está ali, ela está plantada, ela existe. É como você pegar uma planta que foi plantada no meio de espinheiros. Ela está ali, mas ela não tem força, porque a força que tinha que estar nela está na sombra, toma
o solo ali, aquele espinho, puxa muito mais substância do que ela, e ela fica muito debaixo da sombra dos espinhos, e ela não tem o vigor do sol, porque ela precisa do sol bater nela. O que ela faz? Ela é uma planta que está ali a vida toda, mas nunca produz um fruto. Mas nós precisamos ser a boa terra, que caiu em nós a boa semente, a palavra. E essa palavra, uma vez plantada em nós, ela tem que produzir fruto, ela precisa produzir fruto, é necessário que ela produza fruto. Agora, se você vai produzir 30, 60 ou 100 por um, isso não é mérito de ninguém, isso é a glória de Deus, é a misericórdia de Deus, é o propósito de Deus, é o poder de Deus que vai fazer isso, para que ninguém faça achar-se que é melhor do que o outro, né? É só lembrar do que Paulo escreveu lá aos Efésios, no capítulo 2, verso 9 e 10. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas as obras Deus as preparou de antemão para os seus. Mas não deixe de produzir fruto, tá? Não deixe de produzir fruto. Produza frutos, frutos dignos de arrependimento, para que a glória de Deus manifeste através de você e você seja um canal de bênção que pregue a Jesus Cristo. Eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Júlio César. Júlio César, domingo eu estava distribuindo a ceia, ele me falou baixinho: pastor, tenho acompanhado todas as suas lives. Deus abençoe, meu irmão. É um grande professor de escola dominical, um grande homem de Deus também. Tenho uma admiração por todos os irmãos que têm trabalhado na igreja, mas de forma especial quero deixar meu abraço aqui para o irmão Júlio César. Nossa irmã Lúcia Amaral, nosso abraço. Nossa irmã Alessandra Amaral também, meu abraço. Dalva, presbítero José de Almeida. Nossa irmã Célia Regina, meu abraço. Emília César Pinto, meu abraço também. Deus te abençoe, querida. E também o Rondinelli Carvalho. E os demais, eu acho que eu já falei o nome aqui, né? Então vamos orar? Deixa eu mudar aqui, porque aconteceu alguma coisa aqui que minha câmera mudou. Fui tentar ver os nomes aqui e alguma coisa aconteceu aqui, queridos. Isso, voltamos. Questões técnicas, né? Vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus e pedir que Deus nos capacite a produzir frutos, que sejam frutos dignos de arrependimento. Pai Santo, nós queremos colocar na Tua presença as nossas vidas, na certeza de que o Senhor nos ouve, porque Tu és Deus, onisciente, onipresente, Deus que estabeleceu a Tua igreja, Deus que predestinou cada um que foi chamado, eleito em Cristo, para dar frutos. Não importa se nós vamos produzir 30, ou 60, ou 100, ou 1000, ou milhares, ou milhões. Não é a glória do homem, não é nossa a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti toda a glória, todo louvor, toda adoração. Abençoa a Tua igreja, a segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda. Abençoa os irmãos que estão nos acompanhando aqui nessa transmissão. Abençoa-nos, pois, ó Deus, com a Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor e o Teu perdão. Em nome de Jesus, na pessoa e obra de Jesus, na salvação conquistada pelo mérito único de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo na Tua palavra, nos ensinando, nos capacitando e nos fazendo crescer, nos fazendo fazer a Tua vontade, entender os Teus propósitos e caminhar no centro da Tua vontade. Nós assim oramos agradecidos, pedimos as Tuas bênçãos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido, seu lar, a sua casa, a sua família. Que Deus assim nos permita, na próxima terça-feira, 19h30, estaremos novamente transmitindo estudo bíblico. E na quarta-feira, transmitindo meditação e reunião de oração. E na quarta-feira, estudo bíblico. Amanhã nós teremos estudo bíblico no canal da Segunda Igreja com o Reverendo Márcio. E domingo, né, nos horários já estabelecidos. 9 horas, 17 horas e às 19 horas. As demais orientações estaremos passando para os irmãos nos grupos aí das nossas congregações. Deus abençoe.